Então, acho que a consultoria entra muito nesse sentido, né? De como a gente consegue ajudar aquela área a performar melhor. E muitas vezes eles não identificam isso, né? Aham. Então, eu concordo com ele, Lê, e vejo assim, o RH hoje, falando sob o ponto de vista de estratégia, ele está olhando para alguns pontos muito, muito específicos, que é o desenvolvimento, né? Ele tem que olhar para o desenvolvimento dessas pessoas que estão ali dentro da empresa, ele tem que olhar para a liderança, né? O quanto essa liderança, de fato, ela está conseguindo atuar junto com as pessoas ali para que possa tirar o melhor dessas pessoas. Ela tem que olhar para todos os processos que envolvem ali, falando de cultura, falando de avaliação, como a gente trouxe um pouquinho antes, clima e outras coisas todas, né? Então, olhando para esses pontos específicos, e aí respondendo a sua pergunta e complementando a dele, existe toda a parte processual dentro dessas estratégias. Né? E essa parte processual é onde a consultoria pode de fato ajudar muito e de uma forma estratégica também, porque o RH ele tem que olhar, ou ele está sempre olhando para a estratégia maior e macro de tudo isso que eu trouxe agora. Mas existe um outro ponto muito importante, que ele olha para a estratégia, mas ele precisa também mensurar isso. Né? Ele precisa olhar para os dados, ele precisa olhar para os números, ele precisa olhar para o impacto que isso está tendo dentro das estratégias que ele implementou. E aí é o que eu comentei. E a consultoria, nesse ponto, ela trabalha muito forte na execução, para que o RH possa, de fato, olhar de uma forma mais ampla e mais estratégica. Lógico que a consultoria sendo uma parceira, né? Porque ela, quando ela atua dentro da execução, ela também precisa ter a consciência do impacto que o trabalho dela vai ter para o resultado do negócio, que é o que o Rodrigo colocou quando ele traz ali o exemplo, por exemplo, do BP, que é, falando de liderança, é o profissional dentro do RH que está ali apoiando no dia a dia o gestor, para que ele consiga trabalhar melhor a equipe, tirar o melhor dessa equipe, né? Treinar essa equipe, desenvolver a equipe. Então, esse gestor está olhando para isso, desenvolvendo esse trabalho, e aí a consultoria pode estar ali ajudando ele e favorecendo o trabalho dele, porque quando ela traz um profissional, entrando no exemplo que o Rodrigo trouxe, alinhado a essa cultura, isso facilita muito mais o trabalho do gestor no dia a dia, né? O trabalho de retenção, o trabalho de desenvolvimento. Então, eu penso e acredito muito que no caso de uma consultoria, aí trazendo um pouquinho para o lado de recrutamento e seleção, quando ela traz um profissional mais alinhado, isso vai se refletir no resultado que o RH espera lá no final.